say again, please. And after 5 minutes, fly heading departure Yes, now. Bravo India. Buenas, gurizada, mais uma vez estou aqui então, professor Pacheco, para nosso início, nossa primeira aula de regulamento de tráfego aéreo. Olha que coisa bacana, meu, regulamento de tráfego aéreo. Quem é que não gosta de regulamento de tráfego aéreo? A maioria das pessoas não gosta de regulamento de tráfego aéreo. A maioria das pessoas não gosta muito dessa, porque regulamento de tráfego aéreo a gente precisa decorar, gurizada. Precisa entender, precisa saber. Regulamento de tráfego aéreo, o controle vai te incomodar. Se os primeiros voos de vocês vão passar, preciso passar um plano de voo, né? Vou voar de tal lugar para tal lugar, depois vou voltar, né, para o meu aeroclube, para mim, a entidade de ensino aeronáutico, não sei, né? Eu preciso passar um plano de voo, eu preciso saber passar esse plano de voo, eu preciso ligar para uma sala onde um cara vai atender, um sargento da aeronáutica, não sei, e vai dizer assim, qual é a matrícula da aeronave e tal, e aí vai te fazer um monte de perguntas, tu precisa saber essas coisas, né? Quais são as regras de voo que tu vai obedecer? Qual é o rádio, que rádios que tu tem, qual é o equipamento que tu tem dentro do teu avião, né? O que tu vai operar, qual é a máquina que tu está operando, né? Para onde tu vai, que nível tu vai voltar, precisa saber tudo isso, gurizada, né? Por quê? Porque quando a gente iniciar nossa decolagem, iniciar nosso voo, o controle vai nos perguntar, né? Qual é o nível que o senhor solicita? Né? Tu precisa saber qual é o nível que tu solicitou, o nível que tu colocou no plano de voo, porque o controle vai te incomodar, o controle vai te fazer várias perguntas, se ele vê que tu não sabe, ele vai te incomodar mais ainda, né? E é necessário que você aprenda isso, que você saiba dessas coisas, para que não venha, né, com o decorrer do teu tempo na aviação, né, o regulamento de tráfego aéreo começar a incomodar a tua vida por causa dessas coisas. Entendam que regulamento de tráfego aéreo, né, é necessário, e esse regulamento que nós estamos fazendo hoje, tá, para o piloto privado, que é um voo visual, nós vamos iniciar um voo visual, né? Daqui a um tempo vocês passam por um voo por instrumentos, mas por enquanto é visual, né? Esse voo visual, essa matéria de regulamento de voo visual, quando tu estiver lá no instrumento, mesmo assim tu precisa saber isso aqui, né? É uma coisa que tu tem que ter na tua mente, tem que ter gravado. Então assim, com o passar do tempo na aviação, depois que tu iniciar os teus voos, tu vai ver que regra de tráfego aéreo começa a se introduzir em ti, entendeu? Começa a entrar para dentro de ti, tu começa a dizer assim, isso aí é fácil, eu já sei, isso aí é aquilo. Por quê? Porque tu está vivenciando aquilo ali. Uma coisa é tu pegar um livro, estudar, uma coisa é tu ver uma aula, buscar entendimento sobre aquilo ali, entendeu? Mas outra é vivenciar, né, o regulamento de tráfego aéreo. Né, sabendo quais são as regras, quais são as normas, o que tu precisa, o que tu não precisa, como precisa, o que tu vai fazer e o que tu não vai fazer. Quem vai te dar todas essas orientações, né, são os professores, né, assim como eu aqui, são os teus estudos em regulamento de tráfego aéreo, são os teus estudos nas outras matérias que tu precisa estudar para fazer a nossa banca da ANAC, né? E detalhe, tem que passar de primeira, né? Não, pode passar de segunda também, não te estressa. Se não der na primeira, tenta na segunda que a gente passa. Né? Mas o interessante é que tu entenda e compreenda que regulamento de tráfego aéreo é que nem regra de trânsito, não vai mudar nada, entendeu? Tu precisa saber, tu precisa entender. Hoje tu entra no teu carro, tu coloca o cinto. Antes tu não fazia isso, teus pais não faziam isso, né? Então, normas de tráfego aéreo é a única coisa que muda é o maquinário, né? E aonde tu vai operar. Quero que vocês entendam e compreendam isso. Então, tu precisa saber, precisa entender, né? Vivenciar essas regras é a tua intenção a partir deste momento que começa agora com regulamento de tráfego aéreo para voo visual, né? É o que a gente vai operar a partir de hoje, né? Entendam, comecem, compreendem, né? A gente vai poder estar sanando várias dúvidas aqui, porque a gente vai esmiuçar todo o regulamento de tráfego aéreo. Entenda uma coisa, regulamento é preciso de bastante estudo. A vida de vocês na aviação vai ser bastante. Só estudo, assim como eu falei lá, né, quando me apresentei para vocês. Né? É só estudo, precisa estudar, tu vai trabalhar em qualquer companhia, qualquer táxi aéreo, qualquer empresa particular, tu vai ter que estudar. É necessário que tu estude. Tráfego aéreo é importante, o regulamento é importante, tu precisa saber. Precisa saber ligar, para quem ligar, quando ligar, o que fazer, quais são as normas que tu vai passar, o que tu
quais são as regras que tu vai passar. Ah, vou sair de um voo visual, ó, detalhe, né? Aqui em regulamento, ó, vou dar um exemplo bem simples, né? Ah, eu vou sair de um aeródromo, né, de um local, de uma pista que não é controlado, mas estou indo para um local onde é controlado. Que tipo de plano de voo é esse? Vou sair de um controlado para um não controlado, qual é o plano de voo? Né? Entender o porquê que isso acontece, quais são as regras, por que o controle tem que saber disso, por que não tem, né? Esse é o intuito, que vocês aprendam, que vocês saibam. Tá tranquilo? Vamos dar o início então, falando um pouco mais, né? Aprofundar um pouco mais aonde surgiu o regulamento, para que serve, o que precisamos fazer em relação a isso, né? Quais são as regras que impõem isso aí, o que criou isso aí, para que foi criado isso aí, né? Imagina que nos dias de hoje, né, com todas essas regras de voo, com tudo isso, com todas as normas, normativas, regulamentos de tráfego aéreo que tu precisa saber, mesmo assim acontece catástrofes aí. Imagina tu não sabendo, né? Imagina tu não sabendo operar, não sabendo fazer, imagina tu não sabendo, alguém te larga no avião e tu não sabe operar aquele avião. Assim, ó, te vira. Entendam isso. É necessário que a gente estude. Né? Ah, para aqueles que dizem assim, ah, mas sabe como é que é? Regulamento, tem muita coisa para ler, tem muita norma, tem muita regra. Gurizada, infelizmente tem, mas a gente precisa saber. Tu vai lá fazer a banca lá, 20 questões, cara. Tu precisa acertar no mínimo 14 questões para passar. Das 20 questões, tem que acertar 14. Entendeu? E eu sei que pode acertar muito mais, porque ó, é só estudo, é só fazer exercício, é só entender, é só buscar. Perder o teu tempo fazendo essas coisas. Entendeu? Entender que é necessário que tu tenha esse tempinho na tua casa, no teu trabalho, não sei onde é que tu vai estudar, não sei em que momento tu gosta de estudar, mas tu vai ter que arranjar tempo para isso aí, né? De buscar. E não é só a minha matéria, eu sei que tem as outras matérias também que tem que estudar. Tá? O grande porém disso aqui, gurizada, né, é que é regulamento de tráfego aéreo. É muito aqui, ó, é muita leitura. Saber, entender, buscar, onde eu busco, como eu busco. Tem tanta coisa, tem tantos livros que podem ajudar vocês também, tanta coisa que vocês podem buscar. É óbvio que a gente vai estar dando todo o intuito, toda a didática aqui para vocês, mas é necessário que vocês, né, tenham um interesse em buscar mais, entendeu? Porque passar numa banca da ANAC não é fácil, entendeu? Mas depois que se passa, ó, depois que tu está autorizado a fazer teus voos, né, lembrem disso, vocês só estão autorizados a fazer o voo solo de vocês depois que vocês tiverem passado na banca. Entendam isso, é necessário passar. Entendeu? Vocês passam as primeiras horas ali, vocês não podem voar o avião sozinho, não pode. Ah, mas eu já sei voar. Não, tu não pode. Por quê? Porque tu não tem a banca. Tu precisa ter a banca da ANAC. Senão, tu não tem como fazer esse voo solo. Beleza, gurizada? Vamos dar o início então. Como começou esse regulamento, o que acontece, o que faz, né? Como é feito e barará. Essas coisas assim. Então, o regulamento de tráfego aéreo existiu ainda há muitos anos atrás, né? Algumas convenções que foram criadas lá, né? Sendo a Convenção de Varsóvia, a Convenção de Havana, né? Algumas convenções foram criadas lá atrás, 1919, 1923, né? Que todas elas tinham o intuito que regular o tráfego aéreo, né? Porque logo depois lá, né, vocês imaginem que foi Santos Dumont lá em 1906, né, voou pela primeira vez, e aí deu todo aquele start, o cara, né, o nosso mestre hoje, né, de entender do voo de avião, como fazer. Então, lá em Chicago, né, foi feita a Convenção de Chicago em 1944, novembro de 1944, mas ela só entrou em vigor em dezembro de 44. Adivinha quando é que chegou aqui no Brasil? Quando é que o Brasil aceitou seguir essas normas? Em 1946. Estamos sempre atrasados nas coisas. O intuito é que vocês conheçam e saibam, né, que essa Convenção de Chicago, com a Organização da Aviação Civil Internacional, foi criado para que essas normas sejam reconhecidas internacionalmente, é claro, né, e os países que aceitassem, né, seguir essas normas podiam acatar todas essas regras. Então o Brasil, em 1946, em meados de maio de 46, se não me engano, né, o Brasil aceitou as normas da organização e a partir daí começou a seguir, né? Claro que
segue as normas, né, da Organização Internacional, mas pode criar as suas. Então, com o passar do tempo, aqui no Brasil foi criado o nosso DAC, Departamento de Aviação Civil, que hoje se transformou em ANAC, né, Agência Nacional de Aviação Civil. Diferencial entre os dois, né? Na realidade, em termos de mandatório, de ser hierarquia e disciplina em si, não muda muita coisa. A diferença é que a ANAC veio hoje e instituiu tanta regra, tanta coisa, né, que a gente tem que se adequar a ela, tem que saber, tem que entender, né? Então, para vocês entenderem mais ou menos de como a gente chegou nesse patamar ANAC, né, a gente tem que saber a quem a gente rege, né, a quem a gente obedece, né? A gente obedece simplesmente ao Ministério da Defesa. A partir do Ministério da Defesa, né, nós temos as três forças ali, Exército, Marinha, Aeronáutica, e a ANAC é separado. A ANAC ela é direta ao Ministério da Defesa, que é regido pela Presidência da República, né? Mas entendam vocês que, né, a Exército, Marinha e a Aeronáutica, aí a partir da Aeronáutica ela ainda tem alguns subtópicos ainda, né, que entra, exemplo, né, com o passar do tempo vocês vão aprender algumas siglas, várias siglas, muitas siglas, milhares de siglas na realidade, mas não se preocupe com essas siglas, né, fiquem tranquilos em relação a essas siglas que a gente vai aprender cada uma delas. E com o passar das aulas vocês vão entender cada uma dessas siglas que às vezes é um monte de siglas, vocês têm que aprender, a maioria tem que aprender. Muitas a gente vai passar por cima, entendeu? Mas a maioria, que isso vai entrar no voo, na rotina de vocês operacional, isso aí é necessário que vocês entendam. E tenham ela, né, na cabeça de vocês. Entender o que é cada uma, não é que precisa saber realmente o que é cada uma, mas precisa saber o que ela regula para ti, o que ela interessa para ti. Essa é a nossa realidade. Lembrando uma coisa aqui, depois da criação da ICAO, que eu falei para vocês lá, é necessário que vocês entendam que foi criado alguns anexos. Anexos, Pacheco? Que anexos são esses? Anexos. São simplesmente 18 anexos, que são esses. Às vezes tem que decorar? Não precisa decorar. Não precisa decorar. Porque nós vamos nos apegar em alguns tópicos dele. Seja ele qual? Exemplo, regulamento de tráfego aéreo, aeródromos, controle de espaço aéreo, entendeu? É alguns tópicos que a gente vai pegar dali, né? É alguns deles, entendeu? Então eu quero que vocês entendam assim, são 18, Pacheco, pô, tem que saber tudo isso aí. Não, relaxa, não te preocupa com isso. A gente vai estudar os principais e aqueles que a gente precisa para nós passar na nossa banca. Nosso intuito aqui qual é? É passar na banca da ANAC, entendeu? Para que a gente possa ter um êxito lá. Tá? A partir daí, gurizada, eu quero que vocês entendam o seguinte, nós vamos entrar em alguns diferenciais, nós vamos começar a dividir algumas coisas, né? Desde, exemplo, criação de aeródromos, quem é que registra, quem é que homologa, quem é que dá autorização para isso, quem é que dá autorização para aquilo, né? Algumas perguntas dessas podem cair na prova, né? Quase certo que cai. Então imagine, são 20 questões e vocês precisam passar no mínimo 14, tá? Então, vou dar um exemplo bem simples, tá? Criados pela nossa ANAC, né? Agência Nacional da Aviação Civil. Para que serve a ANAC? Qual é o intuito dela? A ANAC regula tudo aqui no Brasil em relação à aviação civil, entendeu? Ela regula tudo, da aviação geral em si. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte, tenham por meta entender basicamente o que precisa saber sobre a ANAC, tá? A ANAC, ela nos impõe muitas normas, muitas regras, tá? E essas regras a gente tem que seguir à risca. Exemplo, já aconteceu comigo, como eu dou instrução de voo, a gente voa para vários lugares, aconteceu né, eu estar fazendo um procedimento aqui em Porto Alegre, né? Vou fazer um pouso na pista 11 ali de Porto Alegre, pousei na pista 11, aí autorização para isso, né? O controle de solo autorizou, disse que é para mim ir para o pátio tal, né? Fui para tal pátio, cheguei no pátio, cheguei ali, cortei o avião, tudo, tá, estamos ali, estamos, né, abandonando a aeronave, deixando a aeronave calçada ali, né? Eis que vem dois carinhas com crachazinho, né?
a gente dá bom dia, porque a gente não é mal educado, e eles dizem assim, nós somos da ANAC e agora é rampa da ANAC. O que é rampa da ANAC? Né? Eles vêm fazer uma inspeção, tipo guarda de trânsito, documentação, como é que está o carro, a tua documentação, ver se está tudo em dia, ver se está levando isso, está levando aquilo, e assim é, a mesma coisa eles fizeram comigo ali. Mas só que tem um porém, ANAC. A ANAC, ela te cuida até os teus voos que tu está fazendo. Se tu é homologado para voar um voo por instrumento, se tu não é, que procedimento tu está fazendo, né? Existe um procedimento, exemplo simples, né? Exemplo simples, vocês vão iniciar o voo visual de vocês, depois vão voar um voo por instrumento, e desse voo de instrumentos ratifiquem algumas coisas. Exemplo, vão fazer um voo por RNAV, tá? Que seria uma navegação por GPS, tá? Que para nós hoje GPS é uma coisa bem simples, tem no teu carro, tem na tua casa, para onde tu quiser, tem no teu celular, tem o GPS, né? Mas ali pro avião, gurizada, precisa ter uma autorização, uma cartinha que diga que esse GPS pode estar ali dentro. Se eu não tenho um documento dentro da minha aeronave que esse GPS não está instalado, não foi registrado e homologado, está dentro dessa aeronave, a gente leva uma multinha de alguns mil, né? Porque não é barato a multa da ANAC, entendeu? E a partir daí eu sou multado porque eu sou piloto de comando, a instituição, né, que é a proprietária do avião é multada também e por aí vai. Então a gente tem que seguir algumas regras e conhecer elas, né? Documentação, saber o que levar, como levar. Então a partir daí a ANAC ela regula tipo o azulzinho da tua cidade. Ele está ali cuidando, vendo se não está andando, falando no celular, não está andando sem cinto de segurança, né? Não está dando pisca e cortando para lá e para cá, entendeu? Essa é a função da ANAC. Aí vocês me perguntam, pô, mas a ANAC é chata pra caramba. É, mas é isso que ela nos faz. É isso que a gente tem que estar de acordo com aquilo que ela está nos pedindo ou a gente está fora das normas de voo, tá? Entendo então. Então a ANAC, ela simplesmente ela foi criada depois do DAC, né? Era o Departamento de Aviação Civil, e aí foi criada a nossa ANAC, né? Foi mudado esse nome que ficou melhor, a ANAC, né? Eu quero que vocês entendam que a ANAC, ela vai normatizar toda a aviação geral, toda a aviação civil que opera dentro do território brasileiro. Tudo tem que passar pela ANAC. Todas. Vocês vão voar tal avião. O avião de vocês tem que estar registrado, né, na ANAC e ele tem que estar liberado para voo na ANAC. A ANAC busca isso, documentação do avião. Qualquer avião que vocês vão buscar, vocês entendam que precisa de documentação e estar regulamentado de acordo com o que a nossa excelentíssima ANAC está nos pedindo. Tranquilo? Até aí, tranquilo? Eu sei. Pô, Pacheco, tu só me disse que a ANAC é chata pra caramba. Mas infelizmente é isso. E a gente precisa entender dela. Porque depois, com o passar do teu tempo na aviação, tu vai precisar prestar contas à ANAC. Qualquer coisa que tu for pedir, ANAC. Licença que tu for tirar, ANAC. Né? Avião que tu for comprar, ANAC. Avião que tu for voar, ANAC. Né? Preciso mandar para a ANAC para que mande para a Casa da Moeda para sair a minha carteirinha lá, né? E eu vou tal avião, vou isso, vou aquilo, não sei o quê. Todos os aviões que tu voa vai estar na tua carteirinha. Mas a ANAC tem que autorizar isso aí. Entenderam isso? Tá? Então não é difícil não, só que é preciso que a gente entenda. Tá? Então a partir daí, criando a ANAC, normatizando tudo isso aí, né, as regras de voo em si, né, se tornam um pouco mais complexas. Por quê? Né? Porque eu preciso entender um pouco mais, né, das normas de tráfego aéreo, mas entendendo também da ANAC. Né? Pô, Pacheco, mas eu tenho que saber regulamento de tráfego aéreo, tenho que saber que a ANAC, mas é que faz parte, gurizada. Faz parte. Tá? Quero que vocês entendam isso. Beleza? Tranquilo? Até aí? No stress. Tá? Gurizada, é o seguinte, vamos partir do princípio que, né, o nosso Brasil todo, ele é dividido em algumas partes, tá? É regulamentado que isso seja, porque precisa se dividir algumas áreas. Essas áreas são divididas por quê? Né? Porque precisa que exista um órgão de controle de cada área. Tu imagina um órgão cuidando do Brasil inteiro? Não tem como. Então foram divididos em algumas áreas, mas essas áreas
são subdivididas em algumas localidades. A ANAC, por exemplo, a ANAC ela se subdivide em algumas unidades regionais. Aqui em Porto Alegre tem uma, né? Então, o que eu posso dizer para vocês? A prova que vocês vão fazer da ANAC aqui no Rio Grande do Sul, pô, vou para Porto Alegre, vou lá na ANAC, né? Vou fazer lá no GER 5, né? Que é a gerência da ANAC ali ao lado do aeroporto Salgado Filho, entendeu? E ali vocês vão efetuar e fazer a prova de vocês. Então, essa subdivisão, eu quero que vocês entendam, né, que a ANAC ela normatiza tudo isso aí e ela é que impõe esses valores, isso aí, tá? Seguindo então, vocês vão perguntar assim, tá, aeródromo, o que é um aeródromo, né? O que é um aeródromo? Tá? É um espaço, tá? É um espaço, né, de terra, tá? Que ali foi montada uma estrutura para que uma aeronave possa pousar e possa decolar, né? Claro que é tudo isso, né, registrado e homologado. Agora se pergunta assim, ó, quem homologa, né, a construção de um aeródromo? Quem homologa a construção de um aeródromo, tá? É o diretor da ANAC. Ele que assina embaixo e diz assim, ó, pode fazer. Entendeu? Se não for autorizado por ele, não faça. E detalhe em cima disso, tá? Tem que ser homologado e registrado. Quem homologa, então, é a ANAC. E quem é que registra isso, Pacheco? É o COMAR, né? O Comando Regional. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte, existe uma diferença nisso aí. Então, ó, quem homologa é a ANAC e quem registra é o COMAR, né? Vou colocar isso aqui porque a ANAC homologa e o COMAR registra. Isso é questão de prova. Menos uma questão, olha aí, já estou ajudando em duas, eu te dei na real. Uma eu te dei a última agora, no finalzinho da aula eu te dei a última, entendeu? Então, ó, são 20 questões, duas eu te dei hoje aqui. Então, entendam, quem homologa a ANAC, quem registra o COMAR. Só com o registro do COMAR, né? O COMAR é que dá autorização para que seja feito, tá, um aeródromo, seja ele aonde for. Né? Para isso o COMAR vai lá, vai ver as circunstâncias, vai ver terreno, e barará, ele que faz todo esse... Né? Depois que o COMAR registrou, a ANAC homologou, ó, tá pronto. Quer criar um aeródromo? Né? Converse com o COMAR para registro e a ANAC para homologação. Valeu, gurizada! Até a próxima. Say again, please. After 5 minutes, fly heading departure Bravo.